Deus. Meus irmãos, vamos meditar um pouco na palavra do nosso Deus. Confesso para os irmãos, eu ia dar continuidade lá na Epístola de João. Se Deus permitir, nós vamos sim continuar. O ensino hoje é um pouco até pesado, creio Deus hoje, mas vai ficar para outra oportunidade. Do crente que anda na luz, tem muita coisa boa. Mas hoje, meditando nessa palavra, nesses versículos aqui, Deus colocou no meu coração para me trazer para a igreja hoje aqui. E se Deus colocou para me trazer essa passagem aqui, é porque tem alguém que necessita ouvir urgentemente essa palavra. Glória a Deus. Onde fala sobre a primeira multiplicação dos pães. Por que diz a primeira? Porque tem a segunda também. Tem a segunda multiplicação. A primeira, quantos pães eram? 5. E a segunda multiplicação, quem lembra quantos pães eram? 7 pães e alguns peixes. Está lá em Mateus, no capítulo 15, do versículo 36 ao 38. A primeira multiplicação era quase 5.000 homens. A segunda multiplicação, 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Está escrito lá. Mas saber, irmão, a primeira multiplicação, para os irmãos entenderem, ela está escrita no Evangelho de Mateus, ela está escrita no Evangelho de Marcos, de Lucas e de João. Ou seja, está escrito nos 4 evangelhos. E meditando aqui, seus irmãos, os irmãos que lêem a Bíblia, já têm certo conhecimento sobre esse assunto, que após a morte de João Batista, os discípulos, os apóstolos de Jesus, chegaram até ele, chegaram até Jesus. E quando eles chegaram até Jesus, a Bíblia diz que eles contaram tudo o que tinha acontecido. Nós sabemos que o nosso mestre, que o nosso Jesus, ele já sabia de tudo, né, que tinha acontecido, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que há de acontecer. Mas quando eles se reúnem ali e ele conta a Jesus, nós lemos aqui alguns versículos, quando eles contam a Jesus, no versículo 32 do capítulo 6 de Marcos, e diz assim: e foram sós no barco, em particular para um lugar deserto. Ou seja, quando eles se reúnem ali, os apóstolos, os discípulos de Jesus, e ele fala, eles contam em tempo da morte de João, no outros evangelhos falam em tempo da morte de João, o que tinha acontecido. Ou seja, os discípulos agora queriam ficar sós entre eles, queriam um momento entre eles, queriam sair do meio da multidão e ficar a sós. E a Bíblia diz que eles foram a um lugar deserto. Está escrito aqui, foram num barco a um lugar deserto. Irmãos, tem situações nas nossas vidas que muitas das vezes você quer ficar sozinho. A luta é tão grande, a aflição é tão grande, a angústia é tão grande, que você não quer ninguém por perto. Você quer prantear, você quer chorar, você quer desabafar com Deus, quer ficar sós, a angústia na alma, a aflição. Às vezes você está passando uma luta tão grande que o seu esposo não vai entender, a sua esposa não vai entender, os seus irmãos não vão entender. É você e Deus. E você quer ficar só, a sós.
principalmente pessoas que já perderam íntimos queridos. Às vezes tem muitos que vão lá para prestar os seus sentimentos, mas às vezes essa pessoa quer ficar sozinha, isolada num lugar, só ela e Deus, chorando e lembrando os momentos que teve. Às vezes tem outras situações que a pessoa quer ficar sozinha. É uma angústia, é uma luta tão grande, é uma aflição tão grande. E os discípulos ali, eles estavam nessa situação. Eles queriam ficar a sós, queriam ficar em particular, queriam ficar sozinhos com Cristo, com Jesus. E eles pegam o barco para ir a um lugar deserto. Glória a Deus, para ir a um lugar deserto. Se nós olhar dentro da Bíblia, irmãos, quando Jesus foi para o Getsemane, foi 12 discípulos acompanham ele. E entre os seus discípulos, ou seja, 11 discípulos acompanham ele. Entre os seus discípulos, eles deixam um em um determinado lugar e 3 vai com ele: Pedro, Tiago e João. Mas quando ele chega ali, ele não queria ficar com os discípulos, ele queria ficar sozinho. Só ele e Deus. Só ele e Deus. Tem momentos, irmãos, que só é você e Deus. Por quê? Porque tem momentos que ninguém vai te entender. Tem momentos que a luta, a angústia na sua alma é tão grande que ninguém vai entender você. Às vezes você vai contar para o seu parceiro, para a sua companheira, ou seu companheiro, não vai compreender, não vai entender. Aí tem que ser você e Deus. Mas o Deus que você serve, Ele entrará com providência na sua vida. É Ele que entrará com providência. Aí a Bíblia diz que eles pegam o barco e vai para um lugar deserto. E alguém da multidão fica sabendo. Alguém ficou sabendo. E é tão do jeito que as notícias se espalham rápido. Todo mundo agora vai espalhando. Eita, Jesus vai ali com os discípulos, Jesus vai ali. É tão do jeito que a Bíblia diz que quando eles estavam para chegar no lugar onde eles iam, a multidão já está esperando. Já está lá esperando, a multidão já está esperando. Já está lá esperando eles. E a Bíblia diz, preste atenção, a Bíblia diz que quando ele chega lá, havia uma grande, a Bíblia diz aqui, presta atenção, que essa multidão aqui, era quantas pessoas? Homens, quase 5.000, além de mulheres, ou seja, mais de 10.000 pessoas. Muita gente tinha ali, uma grande multidão. Mas se fosse outro, Jesus poderia falar para aquela multidão: nós estamos de luto, momento de dor, momento de aflição, momento de angústia, momento de tristeza, momento de desânimo. Não! Sabe o que Jesus fez? Jesus aproveitou aquele momento para quê? A Bíblia diz: para ensinar a sua palavra. Ele começou a ensinar, aqui diz no versículo 34, e começou a ensinar-lhes muitas, não foi pouca, muitas coisas. Começou a ensinar a sua palavra. E a Bíblia diz, irmãos, que, no versículo 35, e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos, presta atenção, se aproximaram dele e lhes disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito. Jesus está fazendo o que com a multidão? Ensinando muitas coisas, ou seja, ministrando, pregando a sua palavra. Os discípulos, já teve alguém de dizer que os discípulos foi atrapalhar o ensino? Não. Os discípulos se moveram de íntima compaixão também com aquela multidão, porque o dia já estava adiantado e não tinha nada para se comer,
vocês: despedem, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem o que comer. Falou isso para Jesus. Mas tem uma palavra de Deus aqui nesta noite. Glória a Deus. Ei, Jesus, nessa noite, Ele te trouxe aqui e não vai despedir você de mão vazia. Você vai sair daqui hoje de posse de vitória de Deus. Quem recebe? Você vai sair daqui com sua bênção hoje, em nome de Jesus. Jesus está aqui, irmão. Jesus está presente aqui no nosso meio. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. E meditando aqui, irmão, nós vemos o milagre da multiplicação. Nós vemos aqui dentro desse texto, desses versículos que nós lemos, nós vemos um milagre aqui da multiplicação. Aí eu coloquei aqui para nós meditar um pouquinho. Entregando o que temos. Entregando aqui o que temos. Pouquinho que temos. E vendo a multiplicação. Entregando um pouquinho. Você trouxe um pouquinho para Ele hoje? Glória a Deus. Você vai entregando esse pouquinho e esse pouquinho Ele vai multiplicar de uma forma extraordinária. Um pouquinho que você trouxe para Ele, um pouquinho, recebe um pouquinho. Ele vai multiplicar hoje. E através desse pouquinho, você vai sair de posse de bênção e de vitória nesta noite. Entregando o que temos e vendo a multiplicação. E o que é multiplicação? Multiplicação é aumento em número, reprodução numerosa, aumentando a quantidade, ou seja, acrescentando. Glória a Deus. Ei, Jesus nesta noite, através da sua palavra, Ele pode multiplicar. Ele pode trazer de volta. Ele pode acrescentar. Ele pode abençoar. Quem vai receber, irmão? Glória a Deus. Ele pode dar de volta aquilo que você perdeu. A reserva é pouca, glória a Deus. Mas na mão dele Ele multiplica, Ele aumenta, glória a Deus. Aí eu queria que um dos irmãos lesse aí, por favor. Preste atenção. Tinha uma grande multidão. Quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Os discípulos disseram que não tem nada. Mas lá no livro, no Evangelho de João, no capítulo 6, eu queria que os irmãos lessem aí. João capítulo 6, 2 versículos, o 8 e o 9. Quem lê, por favor? João capítulo 6, versículo 8 e 9. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? 5 pães e 2 peixes. Presta atenção, eu estudando aqui, irmãos. Presta atenção. Tem mais de 10.000 pessoas. Mais de 10.000 pessoas. Será que no meio dessa multidão toda, lá tem crianças, lá tem mulheres, as esposas do rapaz que estava lá, muita gente. No meio dessa multidão, só acharam o quê? Esse jovem, esse menino, com 5 pães e 2 peixes. Preste atenção aqui comigo. Será que no meio dessa multidão só tinha isso? A Bíblia diz que só acharam isso, sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas será no meio dessa multidão só tinha isso? Será que todos que estavam ali não tinham nada? Presta atenção.
Uma mãe, quando sai com uma criança, nos dias que estamos vivendo, ela faz o quê? Prepara a sacola, joga bolacha, iogurte, é tanta coisa. Leva a feira toda. Toca tudo. Às vezes até vem para a igreja, bota bolachinha, bota limão, bota isso. Será que não tem mais nada? A Bíblia não diz. Mas irmão, eu acredito que tem. Às vezes poderia ter muitos pães lá guardados com outras pessoas. Poxa, eu vou dizer que eu tenho. Mas estão lá. Eu vou dizer que tem. Porque, irmão, às vezes, lá vai recebendo agora. É a palavra de Deus. Às vezes nós estamos diante do mestre e na hora que é para nós estender a mão, dizer que nós tem, nós pega e esconde dizendo que não tem. Mas quem quer ver a multiplicação? Quem quer ver a multiplicação? Quem quer ver? Quem quer ver? Apresente diante dele que ele vai multiplicar na sua vida. Os discípulos, porque Jesus disse aos discípulos: vede aí o que tem. Aí saiu procurando, tem alguma coisa? Não. Ninguém tem. Aí no versículo aqui, no 8 e 9, capítulo 6 de João, quem leu foi o presbítero Adriano. Lê aí de novo, por favor. Versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas visto o que é para tanta gente. Esse rapaz, ele se pronunciou. Eu tenho 5 pães só e 2 peixes. E ele disse: mas isso aqui para tanta gente vai servir para quê? Na mão de Jesus não precisa muita coisa. Na mão dele, pouquinha coisa, ele multiplica. Glória a Deus. E Jesus vai multiplicar na sua vida. Jesus vai multiplicar na sua vida. Glória a Deus. Ei, através do pouquinho que você tem, Jesus vai receber a palavra profeta. Jesus vai prosperar na sua vida. Através do pouquinho da reserva, Jesus vai prosperar na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Jesus vai te dar saúde. Jesus vai te abençoar, querido. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Aí, irmãos, Jesus ele não despede ninguém de mão vazia. A multidão está lá. Os discípulos se preocupam. Em outras palavras, Jesus: deixa eles aí. Deixa aí que é comigo. Glória a Deus. Porque quando, irmãos, nós apresentamos um pouco que tem diante dele, ele se responsabiliza para fazer em nossas vidas. Jesus, junto com os discípulos, era para eles estar sozinho, no momento de luta, no momento de aflição. Irmão, deixa eu falar para vocês. Às vezes tem obreiro aqui e nós colocamos para ministrar a palavra, ele está sorrindo, ele está falando em mistério, ele está dando glória a Jesus, ele está levantando as mãos, agradecendo a Deus, mas às vezes lá dentro dele é uma guerra tão grande espiritual, uma luta tão grande, mas ele está dando lugar e Jesus está operando. Às vezes lá no seu lar, minhas irmãs, às vezes você está passando um momento de luta, um momento de angústia, de desprezo. Só que às vezes a luta é tão travada. Aí você diante da sua família mostra aquela segurança, mas não é. Jesus está vendo tudo. Mas através desse teu esforço que você está fazendo, ele vai entrar com providência na tua vida. E Jesus está lá. E Jesus vê o empenho e o esforço dos discípulos que está com ele. Glória a Deus. Mas Jesus somente quer saber
E nós vamos ver Deus entrar com providência. No Salmo 37, no verso 4, vai dizer: deleita-te no Senhor, e Ele te considerará o que deseja. Aí no verso 5 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará na tua vida. Lá no Evangelho de João, se não me sai da memória, capítulo 15, versículo 7, Jesus disse: se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Primeiro de Pedro, no capítulo 6, no versículo 7, vai dizer: lançando sobre ele, sobre quem? Sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Enquanto alguns estão desprezando você, Jesus está cuidando de você. Está recebendo a palavra de Deus e glorificando o nome dele. Você está de pé porque Ele tem cuidado de você. Ele tem sustentado você. E Ele vai continuar sustentando e te fortalecendo. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Irmãos, eu queria que um dos irmãos lesse aí Lucas, no capítulo 5. Nós vamos aprender mais. Capítulo 5 de Lucas, do versículo 3 ao 5. Quem lê bem alto? Quantas irmãs aí? Lucas, no capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Quem lê, irmã? E entrando num barco que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-me o mar alto e lançai as ondas dele para pescar. O 5. E respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Glória a Deus. Presta atenção aqui. Presta atenção. Pedro, junto com alguns, eles passaram a noite toda fazendo o quê? Pescando. E a Bíblia diz o quê? Que eles não apanharam, não pegaram nada. Foi a noite toda, pegaram nada. É tão bom jeito. Eu nunca fui assim pescador, mas meu pai é pescador. É tão bom jeito, e eu entendo um pouquinho de ver, que a Bíblia diz aqui que eles estavam fazendo o quê quando Jesus chegou lá? Lavando o quê? Se eles estavam lavando a rede, no momento eles não iam retornar. Entregou esse ponto. A noite toda, e outro, eles estavam, sabe o quê? Não precisa nem a Bíblia dizer, falar sobre isso. Nós já conhecemos. Eles estavam estressados a noite toda. Não pegaram nada. Chegaram lá de manhã, nada. E lança a rede para um lado, nada. Para o outro, nada. A noite toda. E não pegaram nada. Ei, quem sabe? Você tem que saber. Lança de um lado, nada. Lança do outro, nada. Bate em uma porta, nada. Bate em outra porta, nada. Coloca um currículo aqui, nada. Coloca outro currículo lá, nada. Fala com Beltrano, nada. Fala com fulano e vai. E nada. Mas Jesus está aqui nesta noite. A noite toda. E quando Jesus chega, Jesus pede o que de Pedro? O seu barco emprestado. Ei,
Se você deixar Jesus entrar no barco hoje, se hoje você deixar o mestre entrar no barco, ele vai te surpreender. Você pode sair daqui já crendo no milagre. Aquilo que você tentou e só deu errado, Jesus vai fazer essa noite. E a Bíblia diz que Jesus pegou o barco emprestado. Para quê? Para quê? Na multidão, Jesus aqui, na multiplicação, quando Jesus chegou no lugar deserto e estava a multidão esperando ele, Jesus aproveitou o momento para quê? Para ensinar o quê? A palavra. E para que ele pegou o barco? Para quê? Para ensinar a sua palavra. Mas depois da ministração, se você crer, você vai sair daqui hoje de posse de vitória. Porque depois que Jesus ministrou a palavra, aí Jesus vai. Jesus agora vai ter uma conversa com o dono do barco. E Jesus está conversando, está falando com você através da palavra. É você e ele nesta noite. Jesus manda ele preparar a rede para lançar. E ele lança a rede. E Pedro diz o quê? Senhor, nós lançamos, ou seja, nós trabalhamos à noite e nós não pegamos. Está aí. Nós não pegamos. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Por mais que você fez, não conseguiu, não deu certo, foi você. Enquanto nós vamos agir com as nossas forças, o nosso eu, mas se nós apresentar ele, se nós entregar na mão dele, nós vamos ver a providência dele chegar. E a providência, irmão, vai recebendo. A providência pode ser porta de emprego, a providência pode ser saúde, Jesus curar crente aqui, a providência pode ser renovo na sua vida, a providência, irmão, tem várias coisas que podem acontecer hoje aqui nesta noite. Aí a Bíblia diz que no versículo, foi a irmã Antônia que leu? Está aberto não. Capítulo 5 de Lucas. Versículo 5 diz o quê? Capítulo 5, versículo 5. Respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda eu lançarei a rede. Glória a Deus. Aqui na minha Bíblia diz assim: sobre a tua lançarei, sobre a tua. Sabe o que Pedro estava dizendo? De mim mesmo, eu perdi as esperanças. Em outras palavras, Pedro, Senhor, eu trabalhei a noite toda. Em outras palavras, o peixe dá só à noite. Nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Em outras palavras, com as minhas experiências que eu tenho, é impossível. Não vai dar certo. Chegou alguém para falar para você? Não vai dar certo. É impossível. Outras pessoas dizem já era. Mas sobre a tua palavra. Sabe o que o Senhor está falando aqui para alguém que chegou aqui nesta noite? Continue perseverando, que agora vai ser sobre a palavra dele. E sobre a palavra dele um milagre vai acontecer na tua vida. Sobre a tua palavra eu lançarei. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. E a Bíblia diz
sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo-se assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E rompia-se as redes. Glória a Deus. Olha, presta atenção aqui. Quando se fala de multiplicação, é aumento em número, reprodução numerosa, aumentando quantidade, acrescentando. Quando lançar a rede, olha, irmão, isso é a palavra profética que está dentro da Bíblia, presta atenção. Quando eles lançaram a rede, mas veio tanto peixe que eles ficaram perplexos. Mas foi muito peixe, que a Bíblia diz que quando colocaram no barco de Pedro, quase ia o quê? Ou seja, quase ia afundando. E a multiplicação foi tão grande, foi tão numerosa, que não estava cabendo. A Bíblia diz que eles chamaram o barco que estava perto, vizinho. Vem, vem! E encheram os outros barcos. Ei, quem recebe a palavra profética? Quem recebe? O que Deus vai fazer na tua vida, até aqueles que estão bem próximos de ti vão ser abençoados com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Vai recebendo, irmão, a palavra profética. Deus vai multiplicar. Um pouquinho que você tem, Ele vai multiplicar. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Tem muita coisa aqui, irmãos, mas o tempo não vai dar. Mas Deus vai multiplicar. Glória a Deus. Nós vemos aqui outra passagem. Eu queria que os irmãos lessem. Primeiro livro de Reis, dos Reis. Um capítulo todos conhecem, mas vamos ler. Uma das irmãs aí, mais uma vez. Capítulo 17, 1 Reis. Capítulo 17, do versículo 10 ao 16. Todos conhecem, mas eu queria que lesse aí, irmãos. Quem lê aí bem alto, aí, por favor? 1 Reis, capítulo 17, do 10 ao 16. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te no vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscá-lo, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Glória a Deus. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no botico. E vês aqui, apanhai 2 cavalos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que eu comamos e comamos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para o meu povo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti, para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Presta atenção. Falta o 15, irmão. Lê aí o 15. Foi ela que fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Glória a Deus. Veja só, ele vai para onde? Para Sarepta. Quando chega lá, ele vê uma mulher que está fazendo o quê? Apanhando lenhas. Para que ela está apanhando lenha? Para fazer a sua última? A sua última? O que era que ela tinha só? Quem é? Tinha o quê? Um punhadinho e um pouquinho. E ela diz, porque o profeta pede primeiro água e depois ele pede pão. Aí
Aí ela disse, só tem um pouquinho de azeite e um punhado. E ela disse, a tua serva está aqui apanhando essa lenha aqui, para nós fazer a última refeição e depois o quê? É bíblico. E depois morrer. Mas, quando nós pegamos aquilo que nós temos e entregamos na mão dele, ele não murmure com um pouquinho que você tem, não. Um pouquinho que você tiver, tem um pouquinho assim, apresente diante dele, dê glória a ele. Obrigado, Senhor. Porque através desse pouquinho, ele vai fazer transbordar na sua vida. Através do pouquinho, ela só tinha só um pouquinho de azeite e um punhadinho de farinha. Eu vou fazer, nós vamos comer e vamos morrer. Aí, e veja a fome que havia nessa cidade, a fome que havia lá, em toda a terra lá, porque não estava chovendo, vê a fome. Aí sabe o que o profeta diz? Faz primeiro para mim, faça primeiro para mim, e assim diz o Senhor, que não vai faltar nem o azeite e nem a farinha. Faz primeiro para mim, não vai faltar nem azeite e nem a farinha. Aí no versículo 16, capítulo 17, versículo 16, isso é lindo, irmão, glória a Deus. A Bíblia diz, ó, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Glória a Deus. Ei, Deus vai multiplicar na sua vida e não vai faltar nem o azeite e nem a farinha. Quem recebe essa palavra? Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Agora eu vou falar espiritualmente, para nós concluir, tem 5 minutos. Agora vai espiritualmente. O povo que você tem hoje, a multidão estava lá, quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças, estava aquela multidão. E a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que Jesus curava muitos que estavam lá. Jesus curava muitos. Nessa noite, Jesus, irmãos, ele está falando no sentido financeiro, que vai prosperar, que vai abençoar. Jesus está falando no sentido físico, que ele pode curar a sua enfermidade. E Jesus está falando no sentido espiritual, ele pode trazer renovo para a sua vida. Agora tem que apresentar um pouquinho que tem. Um pouquinho que tem. Aí Jesus vai curando enfermidade, Jesus vai acrescentando financeiramente e Jesus vai renovando espiritualmente. Ei, você pode ter chegado aqui, irmão, só assim, já para desistir, já para entregar os pontos. Mas Senhor, mas tem só que foi que Jesus falou para a igreja de Filadélfia. Ele não falou muita coisa, não. Ele disse, sabe o quê? Mesmo tendo o quê? Muita. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Não precisa ser forte, não. Não precisa ser melhor do que o outro, não. Não, nem pouquinha força. Mas esse pouquinho que tu tem, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você vai sair daqui de posse de vitória. Lucas capítulo 9, versículo 11. Quem lê, por favor, irmãos? Lucas capítulo 9, versículo 11. Lê aí bem alto aí, quem achar. E sabendo a multidão, seguiu, e ele o recebeu. Falava
E sarava o quê? Não precisa você levantar a mão. Não precisa. Só você responda. Só você mesmo. Não precisa nem abrir a boca. Quem precisa de cura nesta noite? Não precisa. Quem precisa de cura? Ele curava quem aí? Sarava quem? Os que o quê? Quem necessita de cura? Não precisa levantar a mão, não. Isso é para quem crê. Presta atenção. O primeiro pão que Jesus deu para a multidão foi o quê? O primeiro alimento foi o quê? A sua. Mas no meio da ministração da palavra, Jesus deu o quê também? Um pão. Para eles saciar, para eles se alimentar. Eles comeram logo espiritualmente, depois também comeram para saciar, que eles estavam com fome. E a Bíblia diz também que aqueles que estavam vivendo, que necessitavam de cura, Jesus disse: eu não vou despedir vocês do jeito que vocês estão, eu vou sarar as suas enfermidades. E nesta noite, Jesus pode visitar a tua alma e arrancar essa enfermidade que está na tua. Quem crê, irmão, que Jesus pode fazer isso hoje? Jesus nessa noite também, ele pode renovar crente e ele sai daqui fortalecido pelo poder da palavra. A Bíblia diz: ficaram fartos, saciaram-se e muitos saíram curados. Irmãos, não vai ser para toda a igreja, não. Mas para algumas pessoas aqui, irmão, a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Ela tem o endereço certo. Para algumas pessoas aqui, Jesus está abençoando financeiramente. Está multiplicando, está abrindo porta. Você vai ver, Jesus vai abrir uma grande porta para você. E nesta noite, Jesus está curando, irmão. Ele cura. Quem crê que Jesus cura? Quem crê? Vai recebendo, irmão. Eu creio que Jesus nesta noite está visitando pessoas e repreendendo toda enfermidade. E nesta noite Jesus está também curando espiritualmente aquela enfermidade que está lhe atrapalhando de servir a Ele. Ele está arrancando. Quem recebe essa palavra, glorifica o nome dele nesta noite. Glória seja dada ao santo nome do Senhor. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz: e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Fez o quê? Jesus não é aquele que só. Não. Ele vai fazer transbordar. Ele vai escancarar mesmo as portas. Glória a Deus. Ele vai abençoar mesmo. Glória a Deus. Ele vai te dar força. E este pão que você está comendo hoje vai dar para você caminhar 40 dias dando glória a Jesus. Quem recebe essa palavra, irmão? Quem recebe? Tem outro ponto aqui, mas não vai dar não. Glória a Deus. Não vai dar não. Falando sobre, que é muito bom, irmãos. Falando sobre Eliseu, que aumenta o azeite da viúva. Mas receba essa palavra. Jesus vai aumentar. Não se preocupe não. Só entregue na mão dele. Você vai ver. Ai, não, mas eu não estou crendo. Se você crê ou não crê, eu vou falar que nem o presidente Luiz. Vai acontecer em nome de Jesus. Eu não creio, vai acontecer. Desde quando que uma pessoa endemoniada crê que ele vai ser liberto? Não creio. Mas Jesus liberta. Você crendo ou não, vai
estar orando. Deus continue abençoando toda a igreja. E receba, irmão, essa palavra. Glória a Deus. Foi hoje. Eu ia pregar outra mensagem. Meditei nela hoje. E Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja hoje. Amém? Quem crê que Jesus pode fazer isso? Quem crê? Amém. Eu não vou chamar aqui na frente. Eu não vou chamar não. Mas no seu lugarzinho, apresenta essa situação que você está passando. Pode ser financeiro, pode ser doença, pode ser na área espiritual, pode ser o que for. Apresenta na mão de Deus nesta noite. Vamos interceder crendo que Jesus vai fazer. Amém? Vamos orar. Eu quero convidar aqui o presidente Luiz. Ele vai estar levantando a voz em oração. Olha, irmãos, veja só. Todos nós temos que trabalhar unidos para nós ver Jesus fazer. Eu ia falar aqui, não deu tempo. Eu ia falar aqui, não deu tempo. Até esqueci. Meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? O segredo foi doar. Aquele rapaz, ele teve fé, doou. Enquanto você tiver, olhe para o irmão e diz: não, eu tenho aqui, como eu falei, eu olhei para uma pessoa hoje e digo: às vezes o guarda-roupa está cheio lá, de calçado, de tudo, mas fica ali. E outras pessoas precisando e não doa. E se você for para o céu, vai levar aqui, ele não vai, né? Então, usa o que você tem nessa noite. Glória a Deus. Eu recebi e sei o significado da transformação. Você quer ver a abundância na sua casa? Corta um pedaço do pão. Quantos precisam de oração, irmão? Amém. Hoje chegou um homem na minha casa, queria se matar. O pai dele deu uma herança, um prédio de 1 milhão. Ele vendeu o prédio e estourou 1 milhão todinho. E agora o diabo disse: agora tira a tua vida. Mas a palavra do Senhor, irmão, ainda dá vida. Aleluia. É aquele moço, ele recebeu a palavra e creu que o dinheiro não é tudo. Aí eu citei o jovem que pegou a herança do pai, gastou tudo, ele pensou que ia ricar mais ainda, ele ficou pobre, né? Mas creia na palavra, irmão, que você vai ter com abundância. Aleluia. Glória. Amado e eterno Deus, a tua palavra foi aplicada nessa noite. Deus poderoso. Toda a multiplicação, Pai. Meu Deus. Também servos de Deus aqui. Vai tirando as dúvidas, Pai. O Senhor está revelando as dúvidas, Pai. Meu Deus, ou sem dúvida ou com dúvida, você vai entender e vai receber o que Deus tem reservado. Aleluia. Também sobre a cura, Pai. O Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta, Pai. E tem pessoas aqui que chegam nessa noite, precisa de ser liberta pelo poder do teu nome. Aleluia. Na mente, no coração, meu Pai. Que está perturbado, até para dormir, Senhor, tem de tomar calmante. Mas nessa noite, o Senhor tem um calmante nessa noite. Creia, somente libere o que está dentro de você. Enquanto você não liberar esse
Em nome de Jesus. Agradecer, cada um de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces comunhão do Espírito Santo, seja com todos e todos eles. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.